Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o professor Norberto Salomão, historiador, professor de geopolítica. Professor, grande abraço para o senhor, tudo bem? Olá, Jéssica, tudo bem? Um grande abraço para você também, prazer em te ver. Um abraço a toda a nossa audiência aí super qualificada. E vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional, a gente sempre escolhendo aqui algum abacaxi para descascar, né, Jéssica? E que abacaxi o de hoje, hein, professor? Vamos falar então da China e essa crise da bolha imobiliária. A gente vai falar então sobre a empresa Evergrande, ela que é responsável por mais de 1.300 projetos imobiliários na China, em 280 cidades, já atendeu aí mais de 12 milhões de chineses no sonho, né, pela casa própria. Professor, o que está acontecendo com essa empresa? Pois é, Jéssica, a Evergrande, né, ela é uma empresa que está assim no olho do furacão, mas há outras empresas que são incorporadoras imobiliárias que também estão em situação não tão grave quanto os 300 bilhões, Jéssica, veja bem, 300 bilhões de dólares é o que a Evergrande deve hoje, né? E aí há uma variedade de dívidas que têm que ser pagas em curto prazo, médio prazo, um prazo um pouquinho mais longo. Mas há outras empresas também nessa situação. Há outras empresas também do ramo que estão numa situação boa, que souberam equilibrar bem as suas contas. Mas a questão toda, Jéssica, abre os olhos do governo chinês e do mundo para uma crise de bolha imobiliária no Japão. Né? No Japão, na China, falando em Japão. Na China, me desculpe. É porque, veja o que acontece. A China, desde 1998, ela começou a modernizar a sua economia, a realizar a abertura da sua economia, e com isso houve um grande deslocamento de população do campo para as cidades. Então, a busca por moradia foi uma demanda importante, uma demanda interessante. E muitos viram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro construindo ou negociando esses imóveis, ou até mesmo financiando esses imóveis. Houve uma flexibilização, o governo sai um pouquinho de cena, né, e abre um espaço para o setor privado, aquilo que alguns chamam de socialismo de mercado ou capitalismo estatal na China, né, que é aquela mescla de um governo socialista, autoritário, mas que flexibilizou para que o capital privado pudesse atuar. E aí, Jéssica, eu coletei aqui alguns dados. Olha, em 2018 já havia matérias em vários jornais, inclusive eu peguei uma matéria da BBC Brasil, que já falava de cidades fantasmas na China. Veja que, àquela altura, você já tinha 20% dos imóveis urbanos chineses que estavam inabitados. Isso gerava a monta de 50 milhões de moradias inabitadas. Nós tivemos até um caso muito curioso, em que 10% das moradias foram habitadas, e esses prédios que foram feitos em dado distrito, lá da China, era aquela coisa da floresta vertical, então com sacadas com plantas. Só que como aqueles apartamentos não foram habitados de imediato, houve uma grande invasão das próprias plantas e de insetos. Então, depois teve que se fazer toda uma limpeza dessas sacadas nos prédios para que eles pudessem ser habitados. Agora, essa história de cidades fantasmas no Japão foi um momento, né? Lógico que logo isso foi sendo gradativamente habitado, mas isso gerou no Japão uma perspectiva, que era a das famílias investirem em imóveis. Então, você tem hoje na China uma família que tem o seu próprio imóvel, um segundo imóvel é comprado para o filho, e um terceiro imóvel, também comprado pela família, é deixado de reserva. Isso em função da própria cultura no Japão, na China. Eu estou invocado aqui com o Japão, né? A própria cultura da China, a questão do casamento, a questão do filho único, que foi adotada ali a partir da década de 90, isso fez com que nós tivéssemos um crescimento na China de um número maior de homens do que de mulheres. E você, homem, para ser um bom partido na China, para poder se casar, e ali há uma cultura do casamento, você tem que ter o seu imóvel próprio. Então começou essa corrida nesse processo.
Agora, aqui gerou alguns problemas. Só para você ter uma ideia, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, 7 das 10 cidades mais caras para se comprar um imóvel no mundo, 7 delas se encontram na China, porque isso acabou gerando um processo especulativo, né? A questão é que os investidores chineses passaram a ver nesse setor imobiliário uma oportunidade mais segura para aplicar os seus recursos do que no volátil mercado de ações. Então, muitos dos recursos foram carreados para lá. E outra coisa, né, o governo chinês dava garantias para os empréstimos que eram feitos. E aí, a outra coisa é que a construção civil também gera um desenvolvimento de riqueza interessante, gera emprego imediato, emprega mão de obra de baixa qualificação. Então, simplesmente, Jéssica, olha o que aconteceu. 1/5 do produto interno bruto hoje na China, ou seja, entre 20% a 25% do PIB chinês, está ligado à área imobiliária, está ligado à área da construção civil. E aí o mercado imobiliário na China, ele disparou a partir de 98, houve uma rápida urbanização, né? Só que há um problema, né? O preço médio dos apartamentos ele é muito maior do que a renda média anual do chinês. E isso vai fazendo com que os chineses começassem a se endividar. E, da mesma forma, as empresas construtoras e incorporadoras também começaram, você vê no caso da Evergrande, fundada pelo Rui Caian, né? Rui Caian, que é o fundador, que disse que teve uma infância pobre, que a mãe vendia vinagre caseiro para sobreviver e tudo, que o grande sonho dele era ter casa própria. A gente não sabe até onde isso é verdadeiro e até onde ele usa isso para autopromoção, para se colocar como um self-made man, né? Como um homem que se fez pelas próprias forças, pelo trabalho e tudo. Isso é muito valorizado lá na China. A gente não sabe até que ponto isso é verdade. Agora, ele conseguiu construir um empreendimento gigantesco que envolve não só empreiteiras. A Evergrande tinha 34% das ações de um dos grandes bancos da China, o banco Shenzhen Bank, né? Mas agora, para poder pagar as dívidas, teve que se livrar de cerca de 17% dessas ações, até porque isso contaminou o banco, né? Essa quebra, ou possível quebra da Evergrande, acabou contaminando também o banco. Então, para valorizar o banco, houve a venda dessas ações e o recurso arrecadado, que será em torno de 1,5 bilhão de dólares, não dá para pagar nem um pedacinho do que a Evergrande deve, mas só pode pagar dentro daquilo que o banco deixou como recurso. Então, veja que, nesse quadro de crise imobiliária que nós tivemos, houve uma especulação muito grande dos imóveis. A Evergrande é a segunda maior construtora e incorporadora da China, tem até aquele time de futebol, o Evergrande, né? Tem investimentos no setor turístico, tem investimentos em vários setores, e, obviamente, viu nessa questão imobiliária uma forma de angariar recursos estatais com carência de pagamento, só que a conta chegou, né? A conta chegou juntamente com o momento em que o governo chinês está fazendo aquilo que o mercado há muito tempo pedia, que é regulamentando melhor a questão dessas dívidas. Então, o governo chinês criou um sistema de controle, que é o sistema das 3 linhas vermelhas, que seriam 3 patamares para observar como é que andam as finanças dessas empresas. E, dependendo do risco dessa empresa, ela não consegue mais empréstimos com a mesma facilidade que tinha antes. E a Evergrande se enquadra justamente nesse processo. Então, o mercado ficou muito agitado, as bolsas no mundo ficaram muito agitadas e temeu-se uma crise como aquela que ocorreu em 2008. Um outro dado que eu queria acrescentar, Jéssica, e todos aqueles que nos acompanham, é a questão de que na China, de 2013 para cá, de 2013 até 2020, que foi a última pesquisa, os matrimônios na China caíram em mais de 35%. E isso também caracteriza uma queda gradual da procura por imóveis. Outro detalhe, como esse mercado especulativo gerou uma alta do preço dos imóveis em grande parte do tempo, grande parte dos chineses de baixa renda
não conseguiu ter nem o primeiro imóvel, quando você tem chineses que já acumulam 3 imóveis. Então, o governo chinês já fez um banco de dados para ver quem é que tem mais de um imóvel e, muito provavelmente, vai começar a adotar uma política de tributação mais pesada sobre esses que têm mais do que o imóvel em que mora. O próprio presidente Xi Jinping disse, olha, gente, imóvel é para morar, não é para especular. Mas não foi isso que aconteceu de 1998 para cá. Então, nessas últimas 2 décadas e meia, houve uma grande especulação imobiliária. Era uma forma também de conseguir dinheiro emprestado junto a instituições estatais e também privadas, com juros baixos e longo prazo para pagar, deixando como garantia os depósitos e a expectativa de compra de imóveis, né, como garantias de pagamento. E aí, como eu disse há pouco, a conta chegou e a situação realmente ficou bastante grave. A questão é, o governo chinês, como é um governo estatal, ele sempre é um governo que tem intervenção estatal, sempre há possibilidade de intervenção. O que se questiona hoje é em que medida o governo da China vai intervir para parar essa crise e até que ponto isso não vai comprometer essa nova política do governo chinês de tentar regulamentar um pouco mais o mercado financeiro e a atuação do Estado nesses mercados. Jéssica, não sei se me fiz entender. Se você tiver algum ponto aí que ficou nebuloso, por favor, faça aí o seu questionamento. Bom, professor, deu para entender que foram muitos fatores, né, que causaram essa crise imobiliária na China. O senhor já mencionou aí sobre a crise de 2008 e quando surgiu então essa notícia, né, da dívida da Evergrande, o mercado financeiro, como o senhor disse, ficou bem agitado e muitas pessoas, é claro, se lembraram da crise de 2008, causada ali por grande parte dos bancos americanos. Mas cabe mesmo essa comparação, professor, dessa crise do setor imobiliário na China com a crise de 2008? Pois é, né, Jéssica? Em um primeiro momento foi o que foi assim temido, né? Mais do que levantado, temido. Só que há algumas diferenças entre o que aconteceu lá em 2008, porque vamos pensar no que aconteceu ali. A crise de 2008 ela foi uma crise que veio dos anos 90, veio a partir do governo Bill Clinton. O governo Clinton ele buscou investir fortemente no setor imobiliário, porque, como eu disse, é um setor que recupera muito rapidamente a economia, obviamente com os devidos cuidados, porque você gera emprego rapidamente, você acaba acionando uma importante rede de serviços e de produtos, né? Então, você não gera só empregos diretos, você gera muitos empregos indiretos. E você também aciona o mercado financeiro, o setor financeiro, o setor de financiamento. Muito bem, quando chegou ali em 2001, o pessoal já tinha avisado, 2001 para 2002, o pessoal já tinha avisado o governo do sucessor do Clinton. O Clinton era do Partido Democrata, o George W. Bush do Partido Republicano, que a conta não fechava, né? E que deveria haver alguma restrição. Só que há todo um interesse corporativo que fez com que, ainda durante o período do governo do George W. Bush, do Partido Republicano, você facilitasse ainda mais o acesso de uma pessoa para comprar um imóvel. O que seria essa facilidade para que uma pessoa pudesse comprar um imóvel? A gente está se referindo aqui ao fato de uma pessoa não precisar dar tantas garantias para comprar o imóvel. E depois, até mesmo o próprio imóvel financiado serviria como garantia. Então, se a pessoa não conseguisse pagar, o imóvel seria tomado de volta pelo banco ou pelo agente financiador. Só que tem um problema, né, Jéssica? Banco e agente financiador não é imobiliária. Vamos pensar, gente, quanto tempo leva para você vender um imóvel, um apartamento? Você não põe um imóvel para vender hoje e ele vende amanhã. Então, demora 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando o banco tem uma pessoa que está insolvente, não está pagando, e retira o imóvel que era garantia de pagamento, tudo bem, o banco vai tentar vender. Mas isso, Jéssica, e todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, isso é muito interessante quando é um imóvel, quando são 10 imóveis. O que começou a acontecer nos Estados Unidos? Pessoas começaram a ter a renda em queda, outros começaram a ter a perda de empregos, não conseguiam honrar com os pagamentos e os bancos iam e recolhiam o imóvel, que era a garantia de pagamento.
Só que aí o banco não vai recolher 1, 2, 10 imóveis, o banco começa a recolher imóveis em grande quantidade. O que aconteceu? Você travou a venda de imóveis, você infartou o mercado com imóveis que passam a valer muito menos do que valiam. Outro detalhe, você imagina que eu sou um banco e eu quero financiar a compra de imóveis com essa facilidade, mas o meu banco é pequeno, o meu banco não tem esse aporte de capitais. Então, o que eu faço? Eu tomo emprestado o dinheiro de um banco maior. E, nesse caso, nos Estados Unidos, o banco maior, o banco-fonte, é o Lehman Brothers, que era praticamente o banco que financiou outros bancos. E aí o que aconteceu? O sujeito não consegue pagar o banco menor recolhe como garantia o imóvel, esse imóvel não tem liquidez, os acionistas desse banco querem os seus dividendos, e o banco não tem como pagar esses dividendos, porque o capital que ele tinha, ele empregou financiando imóveis. A gente começa a ter uma crise bancária e a quebra do Lehman Brothers, e uma quebra que vai atingir bancos, inclusive na Suécia, na Noruega, lugares normalmente até de investidores conservadores, mas que caíram nessa onda de comprar títulos no mercado, títulos imobiliários. Então você teve uma quebra que lembrou muito aquela quebra de 29, em função dessa bolha financeira e imobiliária. Bom, o que difere hoje é que essa crise foi uma crise do mercado interno chinês, que o governo chinês tem um controle importante sobre a sua economia e que ele tem a capacidade de interferir. Aí a gente tem que ver em que medida ele vai interferir. Provavelmente agora vai ter que interferir de uma maneira bem estratégica e acentuada para evitar que essa crise contamine outras instituições na China e contamine outras instituições pelo mundo. Então, o que causa um certo alívio é isso. E a Evergrande também está se livrando de parte dos seus capitais, está remanejando muito das suas contas. Isso trouxe, nos últimos 2 dias, um certo refresco para o mercado, que ainda está um pouco sobressaltado. Professor, e o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil tem relações comerciais com a China. Por esse motivo, a gente pode imaginar que essa crise pode, de alguma maneira, nos afetar também? Pois é, né, Jéssica? É isso, né? Se a gente não tiver uma interferência mais adequada do governo chinês, porque tem um detalhe também, né, Jéssica? A economia chinesa, ela está bem, mas ela vem desacelerando na última década. Então, a China não vai apresentar mais aqueles crescimentos de 2 dígitos, né? 12% de crescimento ao ano, 15% de crescimento ao ano. Quer dizer, a China já começa a apresentar crescimento ao ano de 9%, 8%, que para nós aqui no Brasil, que sonho, né? Um índice de crescimento como esse. Pois é. Então, como está havendo uma certa desaceleração do crescimento da China, e ele tende a ser progressivo, o Brasil fica também um pouco apreensivo, né? A economia brasileira fica apreensiva, como a economia no mundo. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil. A China hoje é o nosso maior parceiro econômico. Para você ter uma ideia, 30% a 35% do que o Brasil exporta, ele exporta para a China. Olha que coisa, né? E aí eu estou falando de produtos variados. Mas desses 30%, 35%, 1/3 disso, 10%, 12%, é exportação de ferro para a China. E com o desaquecimento do mercado imobiliário chinês, isso aponta para uma desaceleração da exportação de ferro para a China, o que vai gerar uma maior oferta do ferro brasileiro no mercado internacional. Maior oferta do ferro no mercado brasileiro desvaloriza essa commodity. Então, a tendência é de uma desvalorização do preço do ferro brasileiro. Essa desvalorização do ferro brasileiro acaba indiretamente influenciando na queda do preço da moeda brasileira, do valor da moeda brasileira e de uma elevação do dólar. E como tudo está cotado em dólar, isso pode representar um aumento ainda maior no preço dos combustíveis, no preço dos alimentos e fomentar ainda mais a crise interna brasileira. Então, a gente pode ter um problema com a nossa balança comercial, a gente pode ter uma alta do dólar e a gente pode ter uma intensificação na alta de preços de combustíveis que, por sua sorte, acaba influenciando na alta de preço de todos os demais produtos, infelizmente, inclusive, dos produtos alimentícios. Então, esse é um cenário um pouco preocupante, mas, como eu disse há pouco,
o governo chinês deve fazer algum nível de intervenção que deve mitigar, arrefecer, amenizar um pouquinho essa crise e dar uma certa estabilidade para o mercado, porque hoje a economia é toda interligada e o efeito é o efeito dominó. Então, uma coisa que acontece na China vai se desenrolando, chega aqui, chega em Goiânia, chega em Cromínia, chega em Turvânia, para você ter uma ideia, né? É isso, Jéssica. Professor, só para finalizar, então, o senhor disse que o mercado, então, não está tão sobressaltado como foi em semanas atrás. Então, aquele risco, né, que muitos especialistas, o mercado financeiro temia de um calote por parte da Evergrande, já não tem esse perigo? É assim, a expectativa, olha bem, né, a expectativa é de que esse risco está diminuído, porque o governo chinês vai fazer algum nível de intervenção para amenizar isso. Então, nós estamos vivendo nesse momento. A gente está saindo de um sobressalto imenso que nós tivemos nessa última semana para uma expectativa de redução de risco. Você sabe, né, Jéssica, que o mercado financeiro ele é muito volátil e sensível, né? Então, estamos agora nessa fase. Vamos acompanhar aí as próximas semanas o que pode acontecer, né? Como a gente falou aqui na semana passada sobre as eleições lá na Alemanha, elas já ocorreram. O Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, teve a maioria dos votos e agora uma maioria, como eu tinha informado, uma maioria que não dá para que ele assuma como primeiro-ministro. Então, ele vai ter que fazer composição com outros partidos. Também estamos aguardando isso. Então, a gente está vivendo no mundo aí hoje expectativa em vários setores e nessa questão da China e da bolha imobiliária da China, que era uma tragédia anunciada já há alguns anos, ela veio, né? A conta chegou, mas, como eu disse, como é um mercado interno e o governo chinês tem um controle muito efetivo, isso gera uma expectativa e o sobressalto do mercado deu uma diminuída. Vamos aguardar.